A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, professores de escola bíblica dominical. É com muita alegria que chegamos na lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus, 11 de novembro de 2018. E o nosso texto áureo dessa lição está em Mateus, capítulo 23, versículo 12, que diz: E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E a nossa verdade prática diz: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Graças a Deus. Muito bem, então vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo de Mateus capítulo 23, dos versículos 1 ao 39, está o registro quando o Senhor Jesus ministra exortativamente e censura os escribas e os fariseus. A censura do Senhor Jesus contra os escribas e fariseus é em favor da humildade. E esse ensinamento do Senhor Jesus é um ensinamento que fazia parte da teologia judaica. Os judeus também criam nessa posição, que a pessoa deve ser humilde. Existem muitos paralelos nos escritos e sermões dos rabinos judeus sobre a humildade. Então, esse discurso, essa exortação não foi estranha para os judeus da época do Senhor Jesus. E no Novo Testamento, há muitas passagens falando sobre a humildade. O próprio Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 3, quando o Senhor Jesus fala, é abençoado, ou então a expressão bem-aventurado, aqui no capítulo 5, ele fala, bem-aventurado, versículo 3, os humildes. A minha versão fala pobres de espírito, tem a ver com a humildade. É abençoado o humilde. A humildade é um pilar basilar na vida de todo mundo que quer ter vitória. Olha só em Mateus 18:4 que diz a palavra de Deus: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Em Mateus capítulo 20, entre os versículos 26 a 27, diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11, diz: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Em Lucas, capítulo 18, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo, aqui em Romanos, ele declara: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E Tiago, capítulo 2, versículos 3 e 4, declara: sede unânimes e atentardes
Tiago declara: e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então você vê nos evangelhos, você vê nas epístolas, a exortação sobre a humildade. Mas esse princípio ético ensinado pelo Senhor Jesus é de caráter universal. Se quer se dar bem na vida, seja humilde. Você quer ter um casamento abençoado? Seja humilde. Você quer ter um relacionamento abençoado? Seja humilde. Você quer se dar bem em qualquer ambiente? Tenha humildade. A humildade, portanto, é o alicerce, é a pedra principal dos nossos relacionamentos. Onde não há humildade, qualquer relacionamento está fadado ao fracasso. Veja que interessante. O profeta Ezequiel, no capítulo 21, versículo 26 e 27, declara: assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Graças a Deus. Essa mesma ideia de humildade tem paralelismo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 11 e em 18, 14, quando ele diz: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, o princípio básico desse texto áureo é que o homem está sempre na presença de Deus e que é observado por Deus. Por isso, o homem não é digno de exaltar-se acima dos seus irmãos, acima dos seus semelhantes, pois o único acima de todos é o Senhor nosso Deus. Um exaltado homem mortal é um tipo de insulto, tanto a Deus como aos seus semelhantes. Portanto, contrário à natureza estabelecida pelo Criador. Então, que Deus nos ajude a compreendermos e cultivarmos a humildade com um espaço maior em nossos relacionamentos, em nosso cotidiano, em nossa vida. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 a 11. A interação, até mesmo as pessoas que não professam a fé cristã, sabem hoje o que significa fariseu. Você pode falar, qualquer pessoa fala fariseu, ali já a expressão fariseu ficou associado à hipocrisia. Então é importante a gente entender por que Jesus reprovou esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento. Portanto, as boas virtudes devem ser cultivadas, cuidadas, regadas, protegidas. E uma delas, sem dúvida, é a humildade, que não deixa de ser fruto do Espírito. Como aprenderemos então nesta lição a importância da humildade? Nós temos aqui então os objetivos gerais da aula, que é interpretar a parábola do fariseu e do publicano, apontar os males do farisaísmo e dos hipócritas e contrastar a postura do publicano em relação à do fariseu.
Introdução. Esta parábola, então, do fariseu e do publicano é uma das mais conhecidas na Bíblia. E ela mostra o quê? A necessidade de dependência diante de Deus, em vez da sua auto-justificativa ou justificativa própria. Muitas pessoas que dizem acreditar em Deus, no entanto, fazem erradas as suas orações. Porque ao invés de pedir a bênção de Deus, ficam se justificando diante de Deus. Quando oramos diante de Deus, nós temos que expressar a confiança nos méritos expiatórios de Jesus na cruz, e não nas nossas boas obras. Isso é uma agressão à santidade de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Ninguém chega a Deus pelos seus méritos próprios. Nós somos atraídos primeiros pela graça de Deus. E aí, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos acolher a graça, que primeiramente toca em nós, ou resisti-la. Aí é você que decide. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Primeiro, interpretando a parábola do fariseu e do publicano. Bom, essa é uma parábola, então, muito importante, porque ela tem alguns apontamentos relevantes. Primeiro, o fariseu. Quem era o fariseu? Olha, depois que os hebreus retornaram do cativeiro babilônico, então quando eles foram levados para a Babilônia, quando Jerusalém foi destruída, no ano 586 antes de Cristo, e eu quero apresentar uma vez mais o livro, que é o meu estudo da dissertação de mestrado na Universidade Mackenzie. Você pode adquirir acessando o site www. Você pode professoralberto.com.br e você pode adquirir esse material, fica à sua disposição. Você pode também acessar o site www.livrocristão.com, que você também pode adquirir através desses sites que revendem esse material, porque é um material que tem muitos apontamentos históricos e uma vasta bibliografia, tá? Mas, e aqui eu falo sobre esse momento histórico. Os fariseus é uma facção do judaísmo muito importante, porque eles tinham uma ideia de buscar os fundamentos mosaicos. Por isso eles eram apelidados de discípulos de Moisés. E influenciou muito a comunidade judaica, especialmente as pessoas mais simples, porque tinha uma outra seita mais elitizada, que eram os saduceus, ou zadoqueus. Esses eram grandes comerciantes, pequenos comerciantes, grandes proprietários de terras, pequenos proprietários de terras, mas a elite sacerdotal. Esses eram saduceus. Os fariseus, então, eram um grupo maior. Eles se achavam, então, vem da palavra farisaios, separado. Pode ser traduzido por santos, escolhidos. Eles observavam as práticas da lei mosaica nos mínimos detalhes. E esqueciam, na verdade, do espírito da lei. Eles simplesmente iam atrás do rito, desprezando o essencial da lei. E quem eram os publicanos? Funcionários públicos. Eles eram geralmente judeus, cobradores de impostos ou algum outro soldado, algum outro trabalho para o Império Romano. Então era muito mal visto pela sociedade de um modo geral. Eles eram classificados entre os pecadores e eram tidos com uma certa ojeriza pelos religiosos.
E o item 3 fala da oração. Isso é importante para entender, porque os judeus, e nesse período nós estamos falando do segundo templo. Então eu estava dizendo que no ano 586, Jerusalém foi destruída e eles foram levados para a Babilônia. Depois eles regressaram. Chegando em Israel, por volta do ano 300 a.C., os persas dominaram a região. E depois os gregos. E é nesse período de influência grega, helenística, é que vão surgir seitas religiosas judaicas para responder às novas realidades. Porque um grupo de judeus aceitava o helenismo, que são os saduceus. Então os fariseus vieram contra esse tipo de princípio, não aceitando o helenismo. O que é o helenismo? Foi a fusão da cultura grega com a fusão dos povos dominados. E os fariseus não aceitavam esse tipo de coisa, tratavam como mundanismo. E finalmente, agora nós já estamos falando no período de Jesus, que já tinha sido construído o segundo templo, e aqui fala de oração. Então eles subiram ao segundo templo na hora da oração. Normalmente era 9 horas da manhã ou às 15 horas da tarde, mas todo o tempo havia judeus orando ali. Então por isso que você percebe então essa parábola. Jesus fala que eles subiam ao templo, né, para a fim de orar na mesma hora. O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei rigorosamente. Agora, o publicano, coitado, era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados e vícios, porque eram cobradores de impostos. Em outras palavras, serviam ao império politeísta de Roma. Então, resuminho desse primeiro tópico, os dois, fariseus e publicanos, ou fariseu e publicano, estavam no templo e também orando, mas as motivações eram completamente diferentes. Eu coloquei no meu site uma foto do templo de Jerusalém na época do Senhor Jesus. Você pode baixar a lição no site www.professoralberto.com.br. Há um subsídio histórico-cultural e depois uma explicação de quem eram os fariseus. 2. A hipocrisia do fariseu. A postura do fariseu no momento da oração. Os fariseus, eles tinham cada coisa, eles oravam. Olha só, eles agradecem. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sou filho de Abraão. Eu não sou como esses gentios. Olha só a oração dele. Eu quero te agradecer, porque eu nasci livre. Eu não sou como esses escravos. Eu quero te agradecer, porque eu nasci homem. Eu não sou mulher, graças a Deus. Olha que tipo de oração. Então os fariseus tinham cada coisa. E aqui mostra que eles subiram para orar e o fariseu ficava lá se justificando, olhando para o publicano, graças a Deus eu não sou como esse aí, aleluia. Olha que fraqueza moral. Então ele fazia esse tipo de oração. E ele orava como todos os devotos judeus oram até hoje, né? De pé e em cadência, com os braços erguidos, a cabeça levantada e balançando o corpo. Alguns rabinos dizem que isso aí é como essa atitude de balançar o corpo, é como a vela, né? Sabe o foguinho da vela que fica tremulando? Seria essa a percepção. 2. Uma oração comum. Tudo indica que o tipo de oração que encontramos no texto, apesar de transparecer arrogância, não era completamente desconhecida. Eles oravam assim mesmo, era o comportamento da tradição rabínica judaica daquela época. Era assim mesmo. Alguns autores mostram os exemplos de oração cujo teor é muito similar a esse tipo de oração. Eles agradecendo a Deus por não ser como o outro. E, portanto, essa é uma oração arrogante, uma oração egoísta. Né? Olha que comparação. Te agradeço porque eu não sou como esse aí. Você acha que isso aí é a oração que você faz? Então, eles eram muito radicais na Bíblia, cediam a todo mundo com jejum, com oração, mas tinham essas fraquezas. Né? E Jesus apontou, exortou isso. O fariseu, portanto, praticava coisas certas, não por isto ser o correto, mas como forma de autojustificação. Então eles faziam o certo só para dizer que ele era o correto e o outro era errado.
Há um subsídio bibliográfico importante aqui. E 3, sinceridade do publicano. A oração do publicano é interessante, porque ele nem levantava os olhos para o céu. Ele ouvindo aquilo, ele falava: oh meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, que eu não sou nada mesmo. Né? Então era uma oração de humildade, uma oração de quem depende completamente da misericórdia de Deus. Então nessa breve oração, você enxerga o quê? Humildade. Né? Humildade. Ele podia também começar: oh, meu Deus, eu te agradeço que eu não sou hipócrita que nem esse aí. Ele podia falar, mas não, ele: oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. Então há uma sinceridade e arrependimento. É isso que Deus quer ver nos seus filhos: sinceridade, arrependimento. Agora tem gente que está errada e fica lá, quer. Bom, precisa ser humilde, né? Precisa ser humilde, precisa ser sincero, arrepender. Não é sempre que a gente está certo. Não é sempre. A pessoa, tem gente que acha que está todo mundo errado, só ele está certo. Ai, coitado. Tem gente, irmão, que não tem humildade de jeito nenhum. Sempre só a voz dele que vale, é só quando ele canta que é bonito, só quando ele prega que Deus derramou poder, só quando ele faz é que é maravilhoso. Agora, quando é os outros, aí sempre acha uma falha. Sempre acha uma falha quando é os outros. Agora, quando é ele, o outro foi uma bênção. Só porque foi ele que dirigiu. Olha que fraqueza. É fariseu, irmão. É o mesmo comportamento lá do fariseu hipócrita. Então precisa ser humilde. Porque tudo que a gente faz é para a glória do nome do Senhor. Não é para a nossa vaidade pessoal. Mas essa é a oração que Deus aceita. Não é? Tem gente que vai orar, fica mandando Jesus queimar o outro. Queima esse irmão, queima minha esposa, queima o meu... Queima, irmão. Que é isso? Isso é a oração que Deus não ouve, não, irmão. A oração que Deus ouve é a oração que você pede para Deus mudar você. Fica mandando Deus mudar os outros. Então você está achando que você é melhor que o outro? Não, irmão. Quando você for orar, você pede: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sonda, meu Deus, e conheces o meu coração. Vê se há em mim. Então é eu tenho que orar humildemente: Senhor, tenha misericórdia de mim. E abençoar as outras pessoas. Não ficar pedindo para Deus fazer no outro, porque já é a síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? Foi a mulher que tu fizeste. Olha, a culpa é do outro. Não, irmão, assuma a sua responsabilidade diante de Deus e seja humilde para expressar essa oração. Sinopse 3, o publicano, a despeito de exercer uma atividade nada honrosa entre os judeus, foi justificado por sua sinceridade e arrependimento. Há um subsídio devocional aqui e as considerações finais. Na parábola que aprendemos na lição de hoje, o fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem atitude sincera. Fica lá: oh irmão, eu oro 10 horas. Sim, e daí? Qual é a sua comunhão com Deus verdadeiramente? O publicano, apesar da classe a que pertence, no momento da oração representa aquele tipo de pessoa que com sinceridade e arrependimento se prostra diante do Pai. E por isso encontra o favor de Deus. Será que o nosso coração naturalmente não é sempre semelhante ao fariseu? Será que a gente sempre não vai com esse espírito? Vê severamente os pecados de outros, mas esquece dos próprios. O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou. Não mudou nada na vida dele. Devemos orar como os publicanos, pois todos somos pecadores. Devemos orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Quem se humilha, ou quem humilhado curvar-se até o pó, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Então, essa lição é muito importante, porque a gente pode fazer essa reflexão do nosso tipo de comportamento. Que Deus abençoe você, sua vida, seus alunos, para que a gente aprenda a pedir para Deus sondar a gente, mudar. A oração é: Senhor, me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda a ser um professor melhor, me ajuda a ser um cidadão melhor, me ajuda a ser um vizinho melhor, me ajuda a ser um pai melhor, um pastor melhor, um cooperador melhor. E não ficar orando para Deus mudar os outros. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.